Fala, meu povo! Muita boa noite para quem é de boa noite, como diz meu amigo Jailton Alves. Bom dia para quem é de bom dia e boa tarde para quem é de boa tarde. Estamos de volta em mais um podcast, hoje com a presença da ilustre amiga Lúcia Ramos. Lúcia, seja muito bem-vinda, é um prazer te receber. A primeira vez que eu acredito que seja de muitas, quero te ver mais vezes por aqui. Viu? Boa noite, Jai. Um prazer estar aqui com você. Um convite que muito me honra, né? Que Você bom. disse, vamos lá, tô aqui. Topa tudo. Não, foi, Topo. foi massa, bacana demais. A gente começa com a pergunta clássica que eu faço para todo mundo, né? Quem é Lúcia? De onde vem? O que Eita. come? O que veste? Como E vive? sexta-feira no Globo Repórter. É desse jeito. Essa é uma pergunta clássica, mas bem difícil, né? Quando a gente para pra pensar quem a gente é, parece simples. Eu sou mais... É um pouco mais profundo. Bom, eu acho que eu sou uma pessoa do bem, eu sou uma pessoa que acredita nas pessoas. Eu sou uma pessoa que acredita nos sonhos. Há pouco, antes de entrarmos no ar, a gente estava falando de sonhos aqui, né? Sim. Eu acho que vale a pena a gente investir nos sonhos que a gente tem, de correr atrás. Por mais que para as outras pessoas pareçam coisas insignificantes, mas se a gente acredita, eu acho válido que a gente invista. Eu sou uma pessoa que ainda tem muitos sonhos para realizar. Uma pessoa que adora estar com a família, dá muito valor a essas questões familiares. Troco qualquer coisa para estar com a minha família. Então, acho que basicamente sou eu. Sou uma pessoa que gosta de trabalhar, Que bom fazer a você. diferença na vida dos outros. Eu gosto de acrescentar, de chegar nos lugares e ser sempre uma referência positiva para as pessoas e ajudar naquilo que eu posso. Não, e pelo que eu conheço, você realmente é assim, né? É essa energia positiva. Se não está cantando, vai cantar, né? Dá sempre apoio, traz sempre uma palavra de carinho e de Isso. apoio. Então, eu acho muito bacana. Lúcia, foi mãe há pouco tempo, É, né? Recente, João faz um ano agora, é. né? Essa semana. E o que é ser mãe de João Ai, meu Lucas? Deus. O que ele trouxe de mais especial para sua vida? Ser mãe de João Lucas é o presente que eu pedi a Deus. Acho que a minha vida inteira eu pedi a Deus para ter um filho. E esse filho tinha que ser ele, do jeitinho que ele é. E está sendo muito especial ser mãe. Por mais que a gente imagine, eu sonhava com isso e imaginava, mas na hora do concreto é completamente diferente, né? As demandas são outras, a vida muda completamente. Mas eu estou muito feliz Deu com um essas mudanças. 360, né? Total. Estou me adaptando a essas mudanças ainda, mas muito feliz com tudo. Não vou dizer que são só flores. Tem momentos bem complicados, assim. A maternidade, em alguns momentos, por mais que você tenha uma rede de apoio, e graças a Deus eu tenho essa rede de apoio, mas em alguns momentos ela tem a sua solidão. Tem coisas que são específicas e que não... Por mais que as pessoas queiram, elas não vão conseguir me ajudar, não vão conseguir fazer, sou eu mesma. Tipo, a criança, em determinados momentos, ela não quer a tia, ela não quer a avó, Sim, ela quer você. E agora, quando que eu é o colo de mãe. voltei a trabalhar, botei o pé em casa, eu tenho que ser exclusiva dele, porque ele não deixa eu fazer mais nada. O tempo todo com o bracinho assim pra cima pra eu pegar. E eu não aguento. Mas tá numa fase muito gostosa, né? Deliciosa. Muita energia. E quer realmente essa atenção, esse É, carinho, é. né? Eu mesmo fico paparicando o João quando eu vejo, né? Tava falando até pra Tala, mês passado, né, que a gente teve a resenha Sim, sim, de sim. vocês, eu falei, poxa, eu fiquei com receio não, com dó, assim, de mim mesmo, porque eu não consegui pegar o João no Pegar, colo, né, foi. porque com a bucite no braço, então eu não conseguia pegar Foi. nada, assim, imagine João, então não tinha condições. Mas assim, eu tenho um carinho especial pro João, Eu né? sei Não é à disso. toa que João é meu filho. Ah, tá. Tá É um bom. jeitinho. Tá bom. Mas todo mundo quer ser pai de João, né? É. Sua personalidade canceriana influencia na sua vida, no mundo que te conecta nas pessoas ao seu redor? De que forma? Eu sou muito sensível. Muito sensível. Eu não sou muito assim ligada nessas questões de signo, mas tem muitas coisas que se fala da personalidade de uma pessoa de câncer que combinam muito comigo. Uma delas é essa questão de sensibilidade, de ser muito ligada à família, de proteger as pessoas que eu gosto. Eu posso desculpar qualquer coisa que façam a mim, mas não mexa com os meus, não. Os meus deixa Não pisa quieto. no meu Mas no faz calo, não. comigo, não faz com o meu, não, por favor. Não mexa com um amigo meu, não mexa com pessoa da minha família, não, deixa quieto. Então, eu acho que dessa forma, de ter muita empatia pelos outros, me emociono com muita facilidade, com coisas boas, com coisas ruins, com coisas tristes, tudo. Chorar, para mim, é uma coisa muito natural.
E não é algo que é ruim, assim. É uma forma de extravasar uma emoção. Sim, Seja ela boa ou sim. ruim, e eu deixo fluir tranquilamente. Então, eu acho que dessa forma. E é E melhor gosto ir muito do que de ser ficar assim. preso, né? Sim. E gosto muito de ser assim. Papai e mamãe, Banco do Pedro? É Laje do Laje do banco. Banco, Jesus. Não erre o nome, olha, Não Amanda. erra não, Olha, não Amanda. erra não, rapaz. Como é que foi a Laje do banco. infância? Conta um pouquinho pra gente. Viveu lá, veio pra Itabuna, como é que foi? Pronto. Minha infância foi maravilhosa. Laje do Banco é um distrito que pertence a Arolino Leal, né? Um lugarzinho com aproximadamente, sei lá, 1.500 habitantes. E era uma grande família, todo mundo se conhecia. Eu tô falando dos anos 80, né? Final dos anos 80, eu ali já com meus 8, 9 anos. E aí não era perigoso estar na rua, brincar na rua. Eu vivi esse tempo de correr, de quintal de casa, de fruta no pé, de mato. Então eu tive muito isso. Então foi uma infância muito saudável. Minha mãe nunca me privou desses momentos de interação e tal. Eu brincava à vontade. Então foi uma infância bem saudável. Eu fico imaginando que meu filho não vai ter. Até por Outros conta tempos, dos né? tempos, até por conta de tudo isso. Sim. É lamentável que nunca vai ter uma infância como eu tive. A gente estava falando isso aqui a semana passada, dessa questão da tecnologia ter chegado tão rápido, Sim. né? E de tomar tempo, influenciar na nova Sim, geração, sim, sim, sim. né? E não consegue ser mais como foi a minha, como Não, foi a não sua, vai. né? A gente vê alguns brinquedos na internet, inclusive a gente coloca de vez em quando algumas coisas lá no grupo da resenha da panela ou no Feliz, né? Sim. E aí, olha o Lisa daquela época e Sim, tal. E oi. algumas coisas assim. Mas é muito diferente. A É gente muito diferente. não tem mais essa infância. Acho que mais. Eu acho mais saudável. Muito mais, né? Né? Muito mais. E isso faz muita diferença na pessoa que eu sou hoje, como eu lido com o mundo, enfim, com os problemas que aparecem. Eu acho que a gente vivia tempos bem mais difíceis do ponto de vista de acesso a muitas coisas, mas a gente tinha o principal, que era o olho no olho, o estar perto, É verdade. a conexão com as pessoas. Isso não era perigoso. Hoje, infelizmente, é perigoso você, às vezes, se aproximar de alguém, né? Então, isso foi muito importante para formar essa personalidade que eu tenho e me fortalecer para estar aqui hoje. E aí você me perguntou como é que eu vim para Itabuna. Eu vim no final dos anos 90. Eu terminei o ensino médio lá em Arolino Leal, fiz curso de magistério, e aí a gente terminei e vim para Itabuna e a gente começou a vida por aqui. Eu, minha mãe, e na época ainda me tinha minha avó. Nós Que três. bacana, Lúcia. Lúcia, momento marcante dessa época, qual que ficou assim marcado no seu coração? Assim? Nossa. Conta tanta de bom, pelo amor de coisa. Deus. Não, eu olho para trás, graças a Deus. Eu olho para trás, eu só vejo coisas boas, eu só tenho gratidão mesmo e muita saudade de muita coisa. Eu acho que eu posso te falar dessa experiência. Do meu ensino médio foi muito interessante, assim, foi uma mudança de chave mesmo na minha vida. Acho que eu pude ali começar a tomar consciência de muita coisa que eu ainda estava, acho que ficando armadura também. Acrescentei à minha vida discussões sobre coisas que antes eu nem estava nem aí. Por exemplo, as questões políticas, elas ficaram bem latentes para mim nessa época, já na escola, no ensino médio. Então, eu acho que foi um momento bem marcante, assim. Ter terminado o ensino médio e vir morar aqui foi uma mudança radical. Eu saio de um lugar, de um distrito, né? Sim. Onde todo mundo se conhecia e venho morar numa cidade que, em comparação com Laje do Banco, tá bom, não é uma grande cidade, né? Sim. E aí, aprender a viver aqui nesse universo, fazer novas amizades. Eu cheguei aqui, eu não tinha trabalho, eu precisava trabalhar porque minha mãe na época não tinha mais idade para o mercado de trabalho. A gente sabe que rola esse preconceito. E tinha minha avózinha, que era idosa. Então, a mão de obra da casa era realmente a minha. E aí, foi essa batalha de buscar espaço no mercado de trabalho, a responsabilidade que eu tinha de saber que eu tinha que prover minha família naquele momento. Então, isso foi uma... Então, essa responsabilidade, ela vem desde cedo Muito já, cedo. né? Com 19 anos, eu já sustentava a minha casa. Foi o primeiro emprego que eu tive, era o dinheiro que entrava na minha casa, era o meu. Ah, rapaz. Tinha 19 anos. Isso é importante. traz lapida a gente, Nossa, né? eu tenho um orgulho disso, assim, e orgulho e gratidão, porque eu pude fazer por minha mãe e minha avó. É aquilo que elas fizeram por mim até então, até aquele momento, né? Então, isso eu acho que essa é uma oportunidade maravilhosa quando você pode retribuir Sim. isso. Eu falo isso, minha avó. Um dia eu liguei pra ela, eu estava em São Paulo, ela disse: eu vou morrer, você não vai vir me ver. Olha, Eu tinha 9 meses sem vir em casa. O que eu fiz? bateu, cara. Eu bati 15 dias depois eu estava aqui.
assim, o carinho. Minha mãe também é uma mulher super guerreira, né? E essa essência da família é importante demais, né? Sim. Isso é bom demais. Você, falando em responsabilidade, como você concilia a carreira de professora, mãe e aquele... vamos dizer, a carreira musical? Pronto. Como é que você concilia isso? Porque eu te vejo de vez em quando em algum sarau, em algumas coisas, Sim. né? Em alguns eventos culturais. E tem o lado mãe, tem o lado ainda professora. É. Como é que você concilia isso? Fazendo mágica. O dia tem A 30 horas. resposta é simples, muita mágica. Tá sendo bem, é uma das adaptações que eu tô fazendo na minha vida depois de João, né? Porque agora eu tenho outros tempos, eu tinha o meu tempo, agora eu tenho um tempo que é moldado por ele. Mas assim, eu dei uma parada nesse ano, durante esse ano, não cantei tanto, não estive em tantas atividades assim. Acho que 2025 vai ter mais coisa. Vai ter mais coisa. Vai. Já tive uns convites aí de algumas coisas bem legais para fazer. E sim, a música para mim ela entra na grande maioria das vezes como algo só para me divertir, assim, que eu faço por prazer, de estar entre amigos, de estar fazendo alguma participação, mas em alguns momentos também tem uma parte profissional, porque eu faço algumas coisas assim que tem um retorno financeiro, né? Sim. Mas que também para mim não deixa de ser leve, porque eu estou fazendo uma coisa que eu gosto muito. E no meu trabalho é bacana porque eu consigo conciliar bem o meu trabalho como professora e inserir a questão da música no meu trabalho. Então, isso para mim é bem, bem tranquilo e torna o ato de ensinar, para mim, ainda mais prazeroso. Porque eu faço com algo que eu gosto. Isso que é a bom música. demais. Tá dando certo. Quando eu você tô fazendo percebeu que a mágica. música, assim, era uma paixão na sua vida? Quando que ela entrou e quando ela virou paixão na sua vida? Rapaz, eu acho que eu sempre gostei. Agora, assim, que eu me lembro, não vou falar igual aquelas crianças que são entrevistadas. Quando foi que você começou a sua carreira? Ah, desde que eu tinha 1 pequenininha. ano, como assim? Nem fala, já tá cantando. A gente vê muito isso, cara. Não vou falar isso, mas assim, eu me lembro de ir na igreja, lá em Laje do Banco, eu comecei cantando na igreja, fazendo as coisas dentro da igreja e depois participando de grupo de jovem. Acho que eu, tipo, com uns 8 anos, eu ganhei um concurso de música. Esses lugarzinhos pequenos, meu filho, faz coisa boa. E tinha muito concurso de música, de dança. E aí eu ganhei um concurso de música. Eu lembro que na época foi um perfume até que eu ganhei. Eu era criança, ganhei um perfume de adulto. Mas Foi tá pra valendo. mamãe. Sim. E aí falei, pô, é legal isso aqui, cantando no microfone. Na época tinha um serviço de alto-falante da pessoa que estava organizando o concurso. A cidade, o vilarejo todo ouviu. Todo ouviu. Poxa, isso aqui é legal. E aí deixei fluir, nunca fiz aula de nada. Sério? Não sei. Com essa voz toda. Não tenho nada assim. Uma coisa que nós não trouxemos hoje, que deveríamos ter trazido. Alguém Né? Pra fazer um violão e você fazer uma Era voz. mesmo. Porque Faltou Joel, faltou Alan. Pois é, rapaz. Ele veio, fez, né? E a gente não pensou isso. Como eu tive um dia também muito corrido hoje, a gente não caiu essa ficha Pois antes. Mas você disse que eu vou voltar aqui. Mas vai voltar, Vou exatamente. vou Vai pra voltar, cantar. vai ter oportunidades para voltar. Volto pra cantar. Que bacana, porque você tem uma voz gostosa de ouvir, né? Canta super bem. E é uma surpresa você nunca ter feito uma aula de canto, né? Não, o ano passado. Natural mesmo. E o deixou ano a coisa passado, fluir. assim, já grávida, porque eu tava sentindo, assim, com a necessidade de ver a questão da respiração melhor. Aí eu fiz uns 6 meses, mais ou menos, de aula com Natália Hux. Maravilhosa. Top demais. Mas Já antes não. esteve aqui, já fiz algumas coisas com ela. Depois Massa. eu volto de vergonha, eu parei. Mas Ah, preciso voltar. ela é ótima. Não, a respiração. Não só, Sim, pra cantar. não só para tudo. cantar, né? Pra vida, pra postura Isso. vocal. É Isso. top demais. Pra Um abraço, preservar. Natália. Tudo de Um bom. abraço. Show de bola. Ela gravou uma música, uma composição dela, ela até me mandou ontem. Foi? Maravilhosa. Eu Você vi. traz ela aqui pra falar. Vou trazer. Linda Fez canção. umas apresentações com ela muito bacanas no Centro de Cultura e outras aí no teatro. Muito bacana. Tem umas Massa. coisas bacanas dela. Show de bola. Ô, Lúcia, inspiração musical. Eita, Nunca fez aula, mas inspiração musical, você fala que você é louca por música. sou. Então, fala dessas inspirações. Eu sou louca desde um batuque aqui, ó. Que alguém faz legal numa mesa. Como também me encanta as pessoas que estão cantando. Eu gosto da música como um todo. Eu sou muito ligada em arranjos instrumentais, arranjos de voz. Eu sou apaixonada.
aquelas vozes divididas, cada um entra com uma voz diferente, aquilo ali me também acho encanta. Muito massa. mais até do que cantar sozinha. Sim. Eu prefiro, inclusive, fazer back vocal, né? Sim. Prefiro muito mais, acho mais bonito. Mas tem muita gente assim que me inspira. Eu gosto muito de Daniela Mercury, porque Daniela foi uma pioneira no axé. Eu sou apaixonada por axé, eu sou apaixonada pela música da Bahia, pelos artistas da Bahia, pela forma como o artista baiano sabe se comunicar com o público, que nenhum outro artista faz isso. A gente vai num show de grandes nomes da música nacional, mas não tem essa pegada de saber, sabe? Você tá num show ali de um artista baiano, parece que ele é seu amigo. Isso. Ivete tá fazendo um show, ela brinca, parece que ela tá na sala da sua casa brincando com você. Então essa conexão que os artistas baianos sabem fazer, isso me encanta muito. Daniela é uma inspiração, Elisa é uma inspiração, não está mais entre nós também. Mas quando eu era pequena, acredite, eu gostava de ouvir, isso com 10, 11, 12 anos, eu gostava de ouvir Ângela Maria, creia. Caramba, que... É. Foi longe, hein? Eu sou bem, assim, eclética. Eclética, é isso mesmo. Mas são grandes vozes femininas, gosto muito de Vanessa da Mata também. Canto, inclusive, quando tô cantando, tem muita coisa de Vanessa que eu faço. Tem que voltar, a gente tem que fazer. Mas tem muita gente, tem muita gente que eu gosto de ouvir. Betânia, tive recentemente no show em Salvador. Já ia falar Betânia, que você foi pra lá pra participação. Betânia é uma trovoada, aquela mulher, uma tempestade, é uma trovoada que todo mundo fica assim impactado, uma dicção que não tem igual no Brasil. Ninguém tem a dicção de Betânia, tanto falando como cantando. Uma mulher que já está com mais de 70 anos, mas não perdeu a voz, a potência da voz dela é a mesma. Isso é fantástico. Ela também é uma grande inspiração para mim na música. Aonde você vê Betânia falar ou cantar, todo mundo identifica. Né? Verdade. E realmente é uma... Como é que eu posso dizer? Uma cultura da Bahia. Sim, um ícone. Um ícone da Bahia, ícone, né? Então, bacana demais. Eu acho eles perfeitos. Perfeito. Esse show foi maravilhoso. Deu muita gente, né? Lotou. Muita foi gente. Na Fonte Nova, não foi? Fonte Nova, foi. Muito bacana lá. Além de ser boca por música, vamos falar de padrões? Bora. Você coloca nas suas redes sociais que você quebra padrões. Tô aqui para quebrar. Eu quebro tudo. Vamos falar de padrões aí que você já quebrou. Né? Fala alguns pra gente. Eu acho que a palavra padrão, ela tá tão fora de moda, sabe? Nessa sociedade que a gente vive no tempo atual. Eu também sou muito ligado aos movimentos sociais e defendo causas importantes. Sou ligado ao movimento negro, sou ligado ao movimento LGBTQIAP+. Muito e bom. eu defendo que as pessoas tenham o direito de existir, porque muitas vezes a luta é pela existência, né? Tem pessoas que têm a existência negada. E eu tô aqui para quebrar tudo isso mesmo, quebrar os paradigmas, quebrar a ideia de que as pessoas só podem ser uma coisa, só podem pensar de um jeito. E é assim que eu levo minha vida. Quebro. O que seria quebrar padrões para mim? Eu hoje sou uma mulher que, não por ser tradicional, mas para que, até por uma afirmação política, eu sou casada hoje oficialmente, de papel passado, como o povo diz, com outra mulher, né? Isso é uma coisa que... Beijo, meu amigo. Beijo, amor. Isso é uma coisa que a gente faz, não porque eu quero ter uma família tradicional, né? Não é sobre isso, mas para dizer a gente existe, minha família existe. Hoje nós temos uma família linda, pela qual eu sou apaixonada, me apaixono mais todos os dias. Nós duas, meu filho... e a gente está construindo essa relação, agregando mais pessoas. O que é bacana é isso, que em torno dessa família, que quebra um padrão, vem tanta gente bacana, que talvez um dia teve algum tipo de preconceito, porque isso, a gente não está aqui para ficar apontando o dedo. Nós todos fomos formados e moldados com muitos preconceitos. Quebrar os preconceitos nossos é tarefa nossa de todo dia. Sem dúvida. Então, a gente está em construção, né? E talvez as pessoas que se aproximam de nós por algum momento já tiveram esses preconceitos e a gente está dando a oportunidade de ver, não, a gente não é um ET, nós somos pessoas normais, como todo mundo, e a gente quer existir, quer viver da forma que a gente entende que é a melhor forma e da forma que nos faz feliz, que é o mais importante. Eu já ia te falar. E qual que é o padrão da família padrão? Pois é, velho. Será que existe? Não tem padrão. Eu O padrão também. é amar, o padrão é ser amado, Cuidar, respeitar, exato. cuidar. Esse tem que ser o padrão. Porque quando a gente fala o padrão da família brasileira, o padrão da família, né? Cara, mas a gente vê tantas coisas acontecendo dentro desse abre aspas padrão, fecha aspas, né? Que a gente fica
abismado, assim, né? Falo, cara, isso que é querer montar um padrão de família, né? Quando, na verdade, não tem amor, não tem carinho, respeito. não tem respeito, não tem atenção. Deixou de ser padrão. Deixou de ser padrão, verdade. Né? Então, eu acho que, no meu ponto de vista, padrão é amar. Com certeza. Padrão é cuidar. Isso. Então, não importa com quem, como. Isso. Mas... Não importa o arranjo familiar, Exatamente. mas que todas as pessoas envolvidas se cuidem e se protejam e se amem. Isso é que importa. É muito bacana. Lúcia, você falou do engajamento LGBT. Tem tanta letra agora. Rapaz. Até eu, às vezes, eu vou. Nossa. Então, vamos lá. É porque todo mundo quer existir, todo mundo quer ser visto. Mas tem mais, tem mais. Eu coloco mais, que é para nem precisar, né? Colocar mais, falando mais. Esse engajamento com essa causa. Sim. Como que você resolveu fazer esse engajamento? O que que você faz? O que que isso te traz de apoio? Ou o que que você leva de apoio para essa comunidade? Pronto. Da qual eu faço parte, né? Comunidade da qual eu faço parte. Na verdade, não é uma coisa assim que... eu vou fazer isso, eu vou participar de... Na verdade, é uma maneira de me comportar. Eu sempre dou espaço para que todas as pessoas possam existir. Levo isso para o meu trabalho muito. Trabalho muito essas questões com meus alunos, de respeito às diversidades, de respeito à maneira do outro ser, do outro existir. Essa convivência que precisa parar de ser tolerância, mas de ser uma convivência entre pessoas que são humanas e que precisam entender que nós, enquanto seres humanos, somos diferentes e está tudo bem. Sim. Isso é saudável. Acho que a nossa grande potência é justamente o fato de não sermos iguais, é de sermos diferentes. Isso que nos faz tão fortes. Então, eu sou muito mais ligada, do ponto de vista organizacional, ao movimento negro, que eu sou do MNU aqui em Itabuna. Eu estou na coordenação de uma pasta, junto com o pai Gildo, da Educação e Cultura. Então, a gente, dentro do MNU, a gente tem as secretarias, digamos assim. Eu sou responsável pela de Educação e Cultura. E essa militância com relação à população LGBTQIAP+, é nesse sentido, do meu próprio, do meu trabalho, da minha convivência, enfim, nos espaços que eu vou e tenho a oportunidade de falar, como aqui, por exemplo, eu não posso deixar de tocar nessas questões que são tão importantes para mim. Claro. Né? Eu acho que para a sociedade, Lúcia. Sim. Num tempo em que tantas pessoas estão morrendo simplesmente por serem quem são, né? A gente não pode estar num espaço de fala, um espaço que pode alcançar uma certa visibilidade, não importa quantas pessoas estejam assistindo nesse momento, mas eu não tenho direito de estar num lugar como esse e não fazer essa defesa, não falar sobre essa questão que é tão importante. A gente falando, inclusive até tocando nesse assunto dessa agressão, né? A gente viu aí várias mulheres serem assassinadas, né? Algumas por motivos tão banais, né? Por homens que se acham o dono da razão, né? Assim também como os gays, lésbicas e simpatizantes, né? Então, eu acho que a vida está perdendo sentido. Verdade. Né? Você sabe qual é a expectativa de vida de uma mulher trans no Brasil? 35 anos. Muito baixo. Isso é muito grave. A gente tem hoje uma expectativa, se não me engano, de 72 anos. De mais de 70 anos. 72 e uma mulher trans, a expectativa dela é metade disso. Quer dizer, isso é muito grave. A gente precisa muito falar sobre isso. Enquanto esse número não subir, a gente vai precisar continuar falando em todos os lugares. Em casa, com as famílias, nas escolas, principalmente nas escolas. Eu acredito muito na educação, como essa ferramenta de transformação mesmo das pessoas e da sociedade. Sim. Acho que a educação ela é uma potência para isso. Agora, a gente precisa ter pessoas na educação comprometidas com isso. Em trazer à tona essas questões, em não varrer para debaixo do tapete quando acontece alguma coisa em sala de aula, que é muito comum, às vezes as pessoas consideram como temas polêmicos. Não é polêmico. A gente está falando de gente, a gente precisa respeitar essas pessoas, né? Então, é necessário que a gente esteja falando. Muito importante. E quebrar padrões. Né? Vamos falar padrões aqui umas 30 vezes. Vamos quebrar padrões e quebrar preconceitos. Sim. Porque tem professores hoje que são contra falar dessas questões na sala de aula. Cara, não dá. Né? Mas, assim, eu fico pensando, será que na vida real ele também é assim? Pois é. Se na família dele também é assim, né? Porque na sala de aula, às vezes, é uma coisa, mas em casa é outra. Então,
essa questão homossexual dentro da escola, educação sexual, cara, eu acho que isso já deveria vir de formação Claro, mesmo, claro, entendeu? claro. Porque, Lúcia, no meu entender, eu acho que uma pessoa educada, ela não vai querer matar a outra. Com certeza. Ela vai entender que João, que Francisco é homossexual, que Maria é homossexual. É a vida, é ser humano. Isso, É isso. uma escolha, no meu ponto de vista. Que não é bem uma escolha, né? É uma orientação. É uma orientação sexual. Como não se escolhe ser hétero, também não se escolhe não ser hétero, né? Perfeito. Obrigado por me corrigir. Aqui o Aí, papo ó, é reto. é reto. Mas é exatamente isso. Então é muito bom que isso. A gente tem esse momento de fala realmente, né? E que traga isso à tona, traga mais debates, Sim, né? sim. Que tenha uma sociedade mais, é, é, mais envolvida, Sim, sim. né? Em Entender que isso discutir muda a vida de esses todo temas. mundo. Claro, É aquela velha frase: você não precisa ser negro para lutar contra o racismo, você não precisa ser LGBT para lutar contra a homofobia. Então, se a gente conseguir equacionar esses problemas que a gente tem, toda a sociedade ganha com isso. exatamente. Muito bom. Você falou que está no IMNU. MNU, Movimento Negro Unificado. Então vamos corrigir aqui. MNU. MNU. Isso, Movimento Fale Negro mais. Unificado. Sobre o MNU, Sim, o que o que MNU é uma faz? Quais as escola. causas, né? Pronto, o MNU é um movimento nacional. Em Tabuna, nós temos nos reunido, geralmente a segunda, às vezes muda por questão de agenda de algumas pessoas, mas geralmente é o segundo sábado de cada mês a gente se encontra. Inclusive, ontem foi nossa confraternização, Que na bacana. casa da nossa coordenadora, Vilma. E a gente tem uma atuação bem interessante aqui na cidade, tratando das questões étnico-raciais. Nós fazemos formação, esse ano, agora no Novembro Negro, a gente teve muita atividade em escolas. Tive a oportunidade de estar com um colega, Rafael, no CIE Sim. de estágio, Sim, né, sim. do estágio, conversando com os estagiários. A gente fez rodas de conversa, participamos, assim, estivemos presentes na vigília em homenagem a Zumbi dos Palmares, que é uma atividade promovida pelo Movimento Beleza Negra de Valmir do Carmo, uma figura incrível aqui de Itabuna. E a gente é muito conectado com as questões da educação também. A gente tem muita inserção em escolas para estar discutindo as questões, né, étnico-raciais, fazendo oficinas, a gente faz também. A gente trabalha também com teatro. Então, é um movimento que está ativo, bastante ativo, inclusive, aqui em Itabuna, realizando diversas atividades ao longo do ano todo. Não só no mês de novembro, mas a gente tem Eu uma já ia atuação falar durante isso. o ano O inteiro. quanto é importante a gente Sim. trabalhar o racismo, quebrar padrões, quebrar preconceitos, né? Isso. Dessa questão do racismo. A gente vive ainda todos os dias com racismo, Uhum. né? Infelizmente. Mas algumas pessoas dizem que racismo não existe. Não existe. Enfim. Né? Mas a gente tem certeza Com certeza. que está aí. E só para quem é preto, É sente na verdade. pele. Verdade. Você tem que fazer 2 vezes aquilo que um branco faz, Exatamente. Ainda tá pouco. né? Para você ser valorizado. É isso. Vamos falar de ensino. Vamos falar de O cima. que te levou a escolher geografia como área de ensino? Ai, na verdade, eu nem pensava em ser professora, né? Eu, canceriana, sonhadora lá na adolescência, eu queria ser artista. Mas. Artista ficou em segundo plano? Ficou em segundo plano. É tanto que você vê que eu puxo o palco é colado com minha vida o tempo todo. Eu estou sempre ali conseguindo fazer alguma coisa. Mas geografia foi uma identificação que eu sempre tive na escola com a disciplina de geografia. E porque também geografia é muito ampla, cara. Geografia dá uma visão de mundo pra gente incrível. Eu costumo dizer para meus alunos, geografia não é disciplina de livro. Geografia é sobre nossa vida. Porque tudo que está ali para ser ministrado como conteúdo tem conexão com a vida da gente. E aí, quando você consegue mostrar isso para o estudante, aí a visão dele da disciplina muda. Porque tem gente que chega, eu não gosto de geografia. Porque tem que decorar o nome de todos os estados, tem que decorar o nome de rios, não sei o quê. Não é sobre isso. É sobre fazer conexões com esses conhecimentos e a vida da gente.
Então faz sentido e fica mais tranquilo de aprender dessa forma. Então, geografia foi por isso. Essa Eu nunca pensei desse lado. Um dia você vai assistir uma aula minha, você vai gostar. Falar a verdade para você, nunca imaginei entender geografia desse jeito. Mas eu tô aí no conceito dos seus alunos, no entendimento dos seus alunos. É rio, é país. É decorar tudo. É decorar, né? Não é. Então, é bem diferente você aprender desse jeito. É diferente. Eu estava falando com o Jailton semana passada essa questão do ensino. Ele falando que há anos atrás, ele já trazia conteúdo para a sala de aula que está sendo recomendado hoje. Então, assim, é um ensinar diferente, Sim. né? Que você já traz um conteúdo pensando no futuro. Isso é importante. E eu encaixando aqui com você nessa situação. Sim. Porque eu, particularmente, não imaginava estudar geografia desse jeito. Pois é. Mas eu não sei fazer de outra forma. Porque senão não é interessante. Senão o aluno não quer aprender aquilo. Ele não vai ver quando é que... Pra que eu tô... É como alguns conteúdos de matemática. Me perdoem os colegas de matemática. Tapa os ouvidos rapidinho. Mas, assim, tem coisas ali que você pensa assim... Pra que eu vou usar isso aqui? Você se mata para aprender aquele cálculo. E você pensa... Por que eu vou usar isso aqui na minha vida? Não vê. Aí é difícil. E quando você consegue mostrar, não, isso aqui é importante por isso. Por exemplo, vamos estudar clima. É importante estudar clima? Lógico. Né? Olha as mudanças climáticas em curso aí, como elas impactam a vida de todo mundo. Então, primeiro a gente faz a conexão com a nossa realidade e aí a gente vai destrinchando o conteúdo, vendo os pormenores, a parte mais, digamos assim, chatinha. Mas aí você já sabe que aquilo é importante, então você tem interesse em aprender aquilo. Então, é massa. Eu fazendo administração... Eu não lembro exatamente o nome da matéria, mas eu fiz 3 vezes, porque eu perdi 3 vezes. E até hoje, eu tenho 7 anos na gestão, 7 anos agora, eu acho que eu não usei 1%. Daquilo, por isso que você perdeu 3 vezes. Né? Por isso. Eu falei, cara, se me desse o conteúdo daquilo que eu aplico no meu dia a dia, na gestão, ou que fosse um pouquinho mais genérico... Sim. Eu acho que o sucesso é outro. Porque tem tanto cálculo ali que, cara, eu vou trabalhar com comissão, eu vou pagar comissão para vendedor, eu vou ajudar a calcular a comissão, eu vou ajudar a vender, eu vou ajudar a dar desconto, eu vou gerir a vida profissional do vendedor, capacitá-lo para vender mais, para aprender mais. Eu não entendi ainda, eu vou botar tanto número que não. Vai fazer o quê, né? Faz parte da grade curricular. Tem que aprender. Quais os desafios que você enfrenta como professora nesse cenário atual? Dá um podcast? Dá. Ou então 2. Vamos emendar aqui. A gente pode fazer uma semana inteira recebendo professores aqui de diferentes níveis. Boa, da educação rapaz. Infantil ao nível superior. Com essa pergunta, tu passa 2 horas aqui conversando e ainda tá pouco. Pronto. Vamos fazer um dia da semana. Pensa aí no mês que vem, mês de outubro, mês do professor. Você faz uma semana assim de... Acho que vai dar legal. Trazer você para fazer bancada junto comigo. Venho, sim. Aí, venho. Pronto. Pode me chamar que eu venho. Olha, já vamos fazer um quadro aí, que a gente está vindo ano que vem com coisas novas. Então vamos fazer um quadro Semana aí, pensando. na Semana da Educação. Da professora. Bacana. Então, desafios são inúmeros, né? Eu sou apaixonada pela educação pública, eu sou uma defensora da educação pública, embora eu já tenha atuado na educação privada, mas a minha grande paixão é a educação pública, né? Educar os filhos da classe trabalhadora, educar pessoas que eu quero que se emancipem, que tomem os postos de poder nessa sociedade, sabe? Que possam ascender tanto quanto os filhos dos ricos. Então, isso me motiva muito mais até trabalhar com essa população. E os desafios são inúmeros, né? A gente tem, infelizmente, vamos falar da realidade de Itabuna. Nossas escolas são muito, em termos de infraestrutura, são muito ruins, muito ruins. Tem cidades aqui no interior da Bahia, talvez com receitas bem inferiores à de Itabuna, e que as escolas dão show de bola, consegue já botar a escola tudo climatizada. Eu trabalho numa escola que é um ventiladorzinho só para uma sala de aula, um calor, um esgoto que passa assim na porta. Então, eu estou falando da infraestrutura. Mas a gestão diz que não tem escola desse nível em Itabuna. Que Itabuna é essa? Eu vi a propaganda. Nossa, Maria. Não, Lúcia, você está dando aula em Itabuna? Você vai amanhã lá, Você quer ir lá amanhã comigo? Amanhã eu estou na escola. Vamos lá comigo.
Ai, ai. Não... E mesmo as que Fala foram sério, foram reformadas estruturas que já não atendem mais à realidade de hoje. São salas, eu não consigo entender alguns projetos de escola que foram feitos no passado. Como é que esse engenheiro conseguiu aprovar esse tipo de obra? E aí pegou essas mesmas estruturas inadequadas e fez reforma nelas. Então o problema persiste. Algumas salas não têm uma ventilação adequada. Pátio, que é a área de um pátio na escola é muito importante, a área de convivência dos estudantes. Sem dúvida. A educação, a formação na escola não se dá apenas na sala de aula com o professor. Essa interação entre os pares, pessoas da mesma idade, isso é importantíssimo. E é legal que eles tenham um espaço adequado para isso. As escolas, muitas delas não têm pátio, é uma salinha. Escola que ainda está, acredite, ainda tem escola que está funcionando em casa, em um prédio alugado, porque não saiu a reforma ainda. Se eu não me engano, são 2 ou 3 escolas aqui em Itabuna que estão nessa situação. A gente tinha uma no bairro Lamanto aqui, eu não sei como é que tá a situação. Tava crítica a situação aqui do bairro Lamanto, entendeu? A gente teve outra, acho que, não sei se foi Ferradas, não me lembro a outra escola, mas assim, a gente tem 87 escolas municipais em Itabuna, se não me engano. Né? Eu acho que 90. 90? 90. Umas 20 e poucas na zona rural. Sim. Né? E o resto em Itabuna, que a prefeitura diz que são escolas de primeiro mundo. Não, né? que nada. Mas Tá de longe. primeiro mundo a gente passa bem longe. Muito longe. E assim, eu estou falando da infraestrutura porque isso tem impacto, sim, na aprendizagem, na forma de ensinar. Porque imagine você estar num ambiente ruim, desagradável, desconfortável, né? E você querer que numa tarde de sol quente, com esse verão que a gente tem agora, 2 horas da tarde, 30 alunos numa sala de aula com uma ventilação péssima, e eu querer que eles se concentrem para compreender um conteúdo. É ruim demais, cara. Não tem, o rendimento vai cair. Até o próprio professor. Claro. Fica desmotivado e cai. Cai porque cansa. Cansa, entendeu? A gente tem uma vida aí de professores e um profissional que acorda trabalhando, dorme trabalhando, leva trabalho para casa. Isso aí é a pior parte. Né? Se abdica um pouco da sua família, né? Tudo para que outras pessoas tenham aprendizado, tenham uma vida transformada através da educação, mas a infraestrutura, as condições escolares, às vezes não permite que tenha um aprendizado ainda melhor. Com certeza. Eu trabalho com adolescentes, né? E esses adolescentes são pessoas de realidade muito difíceis. E aí chega na escola, que deveria ser o lugar, e encontra muitas vezes condições tão desfavoráveis, pior até do que eles encontram onde eles moram. O que a escola está oferecendo nesse sentido de bom? Nada, né? E aí, paralelo a isso, tem outras questões também, para a gente não falar só de infraestrutura, mas que para mim tem um grande impacto. Porque a escola precisa seduzir. A gente hoje compete, com celular, a gente compete com tecnologia. A grande guerra hoje da educação é com a tecnologia, que é algo que é fantástico, que é muito bem-vindo na educação, mas a gente não está sabendo como lidar. Eu digo a gente, nós, professores, né? E também os estudantes, as famílias, essa permissividade tão grande que vem de casa, do filho passar o dia inteiro com o celular na mão e quase não ter conexão entre pais e filhos, que eu também entendo porque a rotina e a vida das pessoas está muito difícil. Tem gente realmente que sai de casa muito cedo e chega à noite. Então não tem esse tempo e não tem como acompanhar o que é que o filho está fazendo. E aí ele vem para a escola com esse celular e quer continuar da mesma forma. E aí entra o professor, a professora chata, que quer tomar o celular dele. E o que é que eu vou oferecer? Que condições eu tenho? Como é que eu atraio esse jovem, né? Então essas coisas de fato são importantes. Tem que sair do quadro negro, né? Tem que sair do quadro de giz, com certeza. O quadro negro ficou muito tempo atrás, né? 1947, 54, né? É quadro verde, né? E hoje lousa digital, né? Isso, onde a gente... Não na rede municipal de Itabuna, claro, né? Bem diferente. Mas tem várias escolas climatizadas. Sim. Lúcia, não na rede municipal. Mas tem várias escolas de primeiro mundo. Sim, tem. Itabuna tem. E tem vários professores bem pagos. Sim, com certeza. E tem vários professores demitidos também agora. Verdade, né? Tá vendo? Infelizmente. Nossa. Lúcia, falar do professor, a gente continuando nesse cenário atual da educação. O professor passa por uma carga de trabalho muito grande. E o professor se aposenta hoje com 30 anos, 35, 30 anos, que é uma carreira só, né? 30 anos. O desgaste emocional e psicológico é muito grande.
Fala um pouquinho dos seus colegas, do que você já viveu, Sim. conviveu com situações que realmente lamenta o profissional de educação. Sim, você falou num ponto, a gente é muito desgastante, né? Você lida com gente, lidar com gente é muito difícil. Ajudar aqueles seres humanos, quem tem compromisso com isso, sabe? Quem entende que a educação é uma responsabilidade muito grande, realmente acaba se envolvendo muito. São muitas questões. A gente não é só professora, não é só professor. Muitas vezes a gente acaba sendo psicólogo, fazendo muitos papéis que a família não consegue fazer, né, na escola. Às vezes a gente tem que medicar, tem que, cortou aqui, deixa eu passar um remédio, fazer um curativo. Então são muitas demandas, para além do ensinar, que deveria ser a única coisa que a gente deveria fazer. E como você falou, isso tem um impacto muito grande ao longo da carreira, né? Nem todo mundo está preparado para isso. O que tem de casos de professores que estão desenvolvendo transtornos relacionados à profissão é muito grande. E aí, olha que coisa horrível. E quando você chega no fim da carreira, com todos esses problemas acumulados, aí você vai, se aposenta, seu salário cai pra caramba. Por isso que muita gente acaba optando por não se aposentar ou, quando ainda podia, se aposentar e continuar trabalhando para fazer essa complementação de renda. Porque não, é no momento que você está mais precisando de dinheiro, sabe? Para cuidar de você, fazer uma terapia, fazer uma viagem, que também para mim é terapêutico, né? Já é terapêutico. Sim, E aí você... Dúvida. Eu viajo 2 vezes por ano, tem que viajar. Tem que viajar, a gente tem que respirar novos ares. Viajar é trocar a roupa da alma, né? Que, como dizem por aí. Boa, tem essa frase, não me lembro agora de quem, mas tem essa frase. Então, cai bruscamente o salário. E isso tem relação com o que a gente acabou de falar. A gente vive uma realidade hoje em Itabuna de que cerca de 800 profissionais foram demitidos. Então, fale mais sobre isso. Então, como é que isso aconteceu e qual a justificativa da gestão atual? Havia uma lei, né? A gente tinha uma lei no município que protegia aqueles e aquelas colegas que se aposentaram até, não me lembro, não sei, acho que é março de 2019. E ele está usando um dispositivo para derrubar essa lei. E aí, com isso, essas pessoas todas são demitidas. Pegou pessoas também do passado, de uma época em que ainda não havia exigência de concurso público. Então, essas pessoas, óbvio, não eram concursadas porque entraram no município numa época em que não se exigia concurso. Sim. E aí essas pessoas estavam trabalhando, muitas delas produtivas ainda, porque assim, é muito relativo isso. Hoje em dia, com essa expectativa de vida alta que a gente tem e com tantas mudanças, uma mulher, um homem, uma pessoa de 60 a 65 anos, muitas das vezes está em plena condição de atividade, né? Tranquilo. E aí tem muita gente que está assim, ativo ainda, super produtivo, e nesse momento está recebendo essa notícia infeliz, numa época dessa, de final de ano, de que estão sendo desligados pela gestão municipal. Isso é muito triste. Muito triste. E assim, a forma, se a prefeitura consegue provar que existem dispositivos legais que a obrigam a agir dessa forma, ok. Mas como você faz isso, né? Você está lidando com gente que deu 30, 40 anos da vida pela rede municipal de Itabuna. Mais um transtorno, né? Mais um transtorno. Então isso é muito ruim, infelizmente. Agora, a gente olha pelo lado político, a gente entende claramente que isso aí é politicagem. Claro. Porque esse aviso tem 2 meses que a eleição passou. Então, a gente pode fazer a leitura de que essa medida já estava ali na gaveta, no forninho, só esperando a eleição passar para poder entrar em vigor. Porque se essa medida fosse anterior em junho, à eleição, o resultado era outro. O resultado era outro. A gente sabe disso, infelizmente. É isso que revolta, inclusive. Né? Porque, por isso que eu digo que não é política. É politicagem. Zero preocupação com a vida das pessoas, zero respeito pelo servidor. E uma outra coisa que eu acho engraçado é quando eu vejo nas redes sociais, principalmente lá nos grupos, né, de WhatsApp. Eu tenho que a gente tem quase 500 pessoas nesse grupo, onde alguém da prefeitura, alguém da gestão coloca lá dinheiro na conta. Cara, aquilo ali é obrigação. Claro, Coloca, exalta. Pagamento em dia. Cara, se eu trabalhei, eu quero receber. Obrigação sua, que como empregadora, é me pagar. Claro. Agora, tem que exaltar que o dinheiro está na conta. Pelo amor. Para, gente. E tem gente que, infelizmente, tapa os olhos. Verdade. Então, é uma situação muito chata, que as pessoas não entendem que é papel do empregador efetuar os pagamentos. Sim, nada demais.
Tem nada de diferente nisso aí. Diferente seria, no meu ponto de vista. Vou antecipar o salário aqui de vocês. Pronto. Vou pagar 2. Isso. Vou pagar o aumentar, 14º. Vou pagar o 14º. Como muitas prefeituras fazem. Exatamente. Aí sim. Aí, poxa. Vou dar a gratificação. Poxa. Aí sim. É. Mas você pagar em dia, gente, é obrigação. Obrigação. Nada a ver, nada a ver. Obrigação. Lúcia, a gente continuando ainda na área de educação, e a gente vê muito, inclusive você falou que os pais têm uma demanda de trabalho grande, Sim. né? Você acredita ou você entende que alguns pais, por ter essa demanda tão grande, por largar os filhos muito tempo com o celular, transferindo a responsabilidade da educação para a tela do celular e para os professores? Sim, sim. Isso É o ocorre? que está acontecendo, na verdade, né? A gente... Você acredita que é comum a gente ouvir na escola um pai, uma mãe, um cuidador, alguém, né? Que chega e diz, eu não sei mais o que fazer com meu filho. Para que pariu, né? Né? Enfim, não, pô, se você que tá com essa pessoa 24 horas, a gente tem 4 horas por dia na escola, Exato. né? E tá muito difícil mesmo essa demanda de trabalho que todo mundo tem, e às vezes até a falta dele. Às vezes é porque tem trabalho demais, e às vezes também é porque não tem. Essa desestrutura familiar, desestrutura no sentido de, assim, não de quem é, de ter pai, de ter mãe, nada Sim. disso. Que a estrutura familiar é a família que você tem, seja ela formada por quem for. Mas desestrutura no ponto na questão da responsabilidade, de criar, de receber essa criatura que está crescendo agora, mas ensinar limites, ensinar valores sobre respeito. E a gente vê essa geração muito assim, passando por cima de muita coisa, querendo fazer o que quer, né? E há realmente essa transferência. Autoindependência. A escola é que tem que resolver esse problema. E não vai dar conta. A gente não consegue dar conta nem do ensino, porque os problemas são muitos. Imagine essa educação mais complexa, mais total dessa pessoa. Então, realmente tem acontecido isso. E quem é que está aí, digamos assim, para amenizar, para dar uma acalmada nessa relação que está conflituosa? A tecnologia. O celular. A criança está chorando, pedindo atenção. Agora eu não posso, porque eu estou ocupada, realmente trabalhando. Ainda não, graças a Deus, ainda não precisei fazer isso com meu filho, mas eu não sei se não vai chegar um momento. Porque realmente é uma carga de trabalho muito grande que a gente leva para casa na educação. Sim. E outras profissões também, claro. Mas na educação é muito grande. É Mas a parte que eu não gosto. Eu acho que a educação é a profissão que mais leva Mas é a trabalho pior. para casa. Essa é a parte que eu não gosto. Você sai com 30 trabalhos, 30 provas para corrigir onde? Em casa. E você não ganha para trabalhar de casa. Pois é. E aí, muitas vezes, por conta dessa falta de tempo, aí o que vai acalmar aquela criança que está precisando de atenção, precisando de uma orientação? Desenhozinho. Desenho, fica aí. Vídeo, E aí, nessa, você se perde, você deixa de monitorar, você não sabe o que está sendo assistido, que conteúdos essa criança está acessando, esse adolescente. Então, é muito perigoso, está muito perigoso educar. E é uma responsabilidade muito grande, gente. A gente vê vários casos. Eu estava até falando com o Jailton semana passada que ter filho é simples. Cuidar Criar de verdade. Educar Ai, ai. é mais complicado. Ai, ai. Então, assim, os custos são outros, né? E, infelizmente, as pessoas, algumas, não vou generalizar, claro, ficam nessa coisa de Bolsa Família, de projeto social, né? Não é nem projeto social o nome, mas de Bolsa Família mesmo. E acabam, às vezes, deixando a oportunidade de emprego passar, acabam deixando de trazer algo que vá melhorar a qualidade de vida dos seus filhos. Porque a gente sabe, o Bolsa Família existe para dar um alívio alimentar, né, naquelas pessoas que realmente têm uma condição vulnerável Sim. de necessidade alimentar. Mas tem pessoas que a gente sabe que se acomodam. Rapaz, eu acho que o caso é tão grave que eu não consigo dizer assim que a pessoa se acomoda. Eu acho que ela tá tão, coitada, em desvantagem, sabe? Socialmente falando, que muitas vezes ela não consegue enxergar essa lógica que você está trazendo, sabe? Às vezes ela não consegue acessar essas oportunidades, né? Porque trabalhar hoje é mais complicado, né? Até serviços elementares, você vai fazer uma prova, você precisa ter um certo nível de conhecimento. Tem gente que tem, sei lá, nível superior, está fazendo prova para concurso com provas para ensino fundamental. Né? Então, a concorrência nesse sentido está grande e, às vezes, essa pessoa está tão atrás,
já vem de um processo de interferência na sua um pai e uma mãe que também não puderam estudar, que tiveram que uma vida, uma infância difícil, do ponto de vista alimentar, do ponto de vista de estrutura familiar também. Sim. E isso vai refletir, óbvio, no pai e a mãe que é você. É muito difícil você quebrar esse padrão. É difícil você ser educado de uma forma e educar de outra. De outra. Consegue, mas é muito difícil. Alguma coisa daquela realidade você vai trazer. E aí acaba que isso vai passando de uma geração para outra. Mas eu não gosto de falar que as pessoas se acomodam, não. Eu acho que elas estão... Essa acomodação é justamente dessa dureza da vida, dessa desigualdade social que a gente... que é histórica no Brasil e que é a cara do Brasil. A cara do Brasil é a desigualdade. Quando eu penso assim, o que o Brasil tem? É a desigualdade, a disparidade, a concentração de renda. Muitos ganhando pouco. Sim. E poucos ganhando muito. Muito. Hoje eu recebi uma visita hoje em casa de um primo meu, ele trabalhou muitos anos na Marinha, aposentou, mas trabalha ainda prestando serviço. E ele me falando, eu nem sabia o que era isso, um prático. Prático é o cara que, acho que é o cara que leva o navio. Um profissional desse ganha R$250 mil por mês. Vou mudar de profissão. Eu fiquei chocada, velho. Falei, por que eu não sei? Procura outro gerente que eu vou estudar agora. Por que eu não sei pilotar o navio, levar o navio? Eu tinha um vendedor aqui na região de Salvador e ele saiu, pediu demissão mês passado para ir trabalhar em estaleiro. Ele falou, Geildo, eu vou ganhar 3 vezes mais. Não tem condições de eu ficar. É isso. Né? Então, assim, realmente, a gente hoje, quando vê algumas profissões, tem profissões que estouram. Não tem teto. Não tem o teto é o céu. É. O céu é o limite. E outros estão desvalorizados. Como a minha, por exemplo. Eu não tinha pensado dessa forma que você fala, né? Tirando que a pessoa está acomodada. E sim que ela tem uma vulnerabilidade. Sim. E sim que ela tem uma falta de conhecimento. Sim, né? Ou um estímulo. Uma desmotivação da própria dureza da vida. Sim. É bom refletir realmente dessa forma, né? Porque a gente vê que tem pessoas que realmente precisam mudar de situação. Sim. E não é fácil. Piquez, vamos faturar aí um pouquinho para ver se entra R$1, né? Quem que a gente tem hoje aí? Rapaz, esqueci de colocar mais 2 apoiadores aí. Hoje foi corrido demais. Mas no próximo a gente já coloca. Mundial, a empresa que eu trabalho tá aí, firme e forte. Elvis, reunião daqui a pouco até umas 2 da manhã, viu? Daqui a pouco eu chego aí. Trem de papelaria. Tá na hora do homem começar a ganhar dinheiro agora. Agora vai começar aí o real entrar. Quem mais aí? Transcher, nosso parceiro aqui. O caminhãozinho tá aqui para carregar. As carretinhas aqui para carregar a Mundial a partir do mês que vem. Lá no Espírito Santo. Posto do Gordo aí, ó. Lavagem de carro lá. Meu parceiro aí, pensou em lavar carro, Posto do Gordo. Ótimo. E design estofados ali na Princesa Isabel. O Posto do Gordo é meu vizinho. Posto do Gordo, seu vizinho. Eu tava lá lavando o carro naquele dia. Exatamente. Quase vizinho. E Suzy, cesta básicas e gás. Pensou em cesta básica e gás. Liga pra Adson e Suzy. Que é Adson do gás, mas Suzy é quem manda na porra toda. E meu parceiro aí, Mirasul, Marquinho, um forte abraço. Abraço a família inteira. Tamo junto, vamos pra cima. Falar de impacto social. Experiência sua com essa parte social. Como foi a experiência em trabalhar na Prefeitura de Itabuna? Bom, trabalhar na Prefeitura de Itabuna mudou minha vida, né? Eu venho, como eu te falei, do início da minha trajetória, eu venho para Itabuna no ano 2000. E aí, em 2002, no mesmo ano que eu consegui entrar na UESC, eu também sou aprovada no concurso da Prefeitura. Então, isso foi um divisor de águas na minha vida, né? Porque eu consegui ali estabilidade, isso representou muito para minha família, muito mesmo. Embora o salário de professor não é esse salário todo, né? A gente tem uma eterna queixa da desvalorização salarial que a gente deveria sofre. ser um salário sem limites, né? Não é? Forma todas as outras profissões. Né? Tão importante. Mas assim, naquele momento representa porque é meu trabalho, né? Sim. Mas naquele momento foi um impacto muito grande, positivo na vida da minha família. Então, você entrou na prefeitura que ano? 2002, vou fazer conta aí. Tenho 20, vou fazer 23 anos. Agora em março eu faço 23 anos na prefeitura de Itabuna. Então
Passei por alguns governos, uns governos mais que a gente conseguia dialogar um pouco mais, outros mais truculentos. Em alguns a gente foi mais valorizada, em outros a gente perdeu muito. Me envolvi. Assim que entrei na rede, eu já procurei me inteirar a respeito de sindicato, eu queria participar, eu gosto de. Já ia te perguntar. Já queria estar presente, atuando no sindicato, e aí já tive a oportunidade de fazer diversas atividades com o sindicato, manifestações relacionadas a esses governos. Então, é uma experiência bem, bem interessante. E de olho não só naquilo que é meu campo, que é a educação, mas a prefeitura como um todo, né? Porque a gente mora aqui, a gente também precisa que a saúde caminhe bem, né? A gente precisa que outros serviços, Sim. a limpeza, enfim, os transportes, que as pessoas tenham trabalho. A cidade toda ganha, né? Se todos esses setores caminharem direitinho, a cidade toda ganha. Então, Com a gente está certeza. sempre de olho também em outros aspectos da prefeitura. Você falou aí que em alguns governos a educação foi mais valorizada e outros nem tanto, ou não. Você citaria o governo que mais valorizou a educação em Itambu? Ai, não dá assim para citar um governo, porque assim, sempre tem prós e contras. Por exemplo, esse prefeito deu aquele aumento que muitas prefeituras não quiseram dar, um aumento de 30 e poucos por cento, mas agora fez isso no fim do governo. No apagar das luzes, botou 800 pais e mães de família na rua. É Né? totalmente Então, absurdo. não dá para dizer assim, não dá para eles não dão para eles dizer não que deu com a deixam mão e tirou com a com outra, a né? outra. Porque deu o aumento dos 34%, mas agora ele vai repor o caixa. Quer dizer, deu uma pancada grande em muitos colegas meus, então eu não posso dizer que que não posso elogiar. Aliás, não vou elogiar governo nenhum, porque sempre foi assim. A gente ganha alguma coisa, mas daqui a pouco outra pancada. Favorece de um lado, mas tem outro problema, né? Então vamos inverter a pergunta. Sim. Qual foi o governo, na sua visão, que menos valorizou a educação municipal? Rapaz, eu vou citar algumas coisas que aconteceram. Por exemplo, o governo Vane deixou a gente numa situação bem difícil. A ver navios. Na saída de Azevedo, ali pra mim foi eu lembro porque a gente ficou sem receber salário, velho. Quem é mais antigo já tinha essa experiência com outros governos, mas pra mim foi a primeira vez que a gente ficou sem salário mesmo. E aí que teve, quando o Vane entrou, que queria fatiar em, sei lá, em quantas parcelas o salário da gente. Então essa transição da saída de Azevedo e a entrada de Vane foi muito complicada pra gente, viu? A gente penou bastante. Infelizmente. Foram né? férias. Tem aquele filme dos anos 80, Férias Frustradas. Sim. Nesse ano foram nossas férias frustradas, porque ninguém tinha dinheiro pra nada, a gente tinha dinheiro pra comer. Quanto mais fazer nada, né? Foi bem ruim. Isso é uma desvalorização muito grande, né? Isso. Porque você não mexe só com a sua atividade educacional. Você mexe com sua família. Isso, e com a cidade, porque o professor, a professora compra, né? A gente Exatamente. também impacta no comércio. E aí esse dinheiro Sem dúvida. sumiu pra todo mundo. Muito, muito impactante. De que forma a sua vivência na UESC e na UFSB moldou sua vida e seu mundo, assim, no geral? Massa. Duas universidades públicas, isso é importante, né? A UFSB tem a primeira reitora negra do Brasil, a professora Joana Guimarães, né? Isso é bem, bem importante. Em momentos distintos da minha vida. A UESC, eu entrando no mundo acadêmico, né? Fazendo geografia lá em 2002. Imagine a menina de Laje do Banco, né? Que são poucas, até aquele momento eram poucas pessoas de lá que tinham nível superior. E eu, naquele momento, estava tendo a oportunidade através de uma universidade pública. Isso foi bem importante para mim. E o que a UESC me trouxe de ganho, né? De visão de mundo, de ampliação de visão de mundo, de contato com outras pessoas que agregaram muito a minha formação. Não só os professores, mas também colegas que vêm de outras realidades, que agregaram muito a minha formação enquanto pessoa, enquanto profissional. Foi bem significativo para mim. E a UFSB, relativamente mais recente, já para fazer o mestrado, para estudar algo que já era também uma vivência minha, que era falar sobre as questões étnico-raciais. Então, a universidade também que me ampliou minha visão, né? Me deu contato com outras leituras, impactou muito no meu trabalho, consolidou a minha defesa pela educação antirracista, que hoje é uma bandeira minha. Se antes eu fazia as coisas de forma, sei lá, talvez sem muita organicidade, mas hoje, a partir das leituras, do próprio mestrado, dos contatos que eu fiz lá dentro, hoje eu tenho como bandeira do meu trabalho a defesa da educação antirracista. Porque, mais uma vez, todo mundo ganha com isso.
Sem Não se faz dúvida. educação antirracista só para o aluno negro, para a aluna negra. A Não, gente faz para todo mundo. Para todo mundo. A gente precisa disso. Então, foi duas experiências muito positivas para mim, as duas universidades. Que bom, fico feliz em ouvir isso. E a usar aqui as palavras de Gil do Vigor, que a educação transforma. Sim, né? eu tenho certeza disso. E é interessante quando você fala que você vem de Laje do Banco. Laje do Banco? Eu Laje Acertei do agora? Banco, acertei. Também uma hora Ah, aqui. mano, acertei! Laje do Banco. É. E você fala que poucas pessoas Sim. tinham oportunidades na Sim, época sim. de fazer graduação. Então é muito gratificante, feliz, trazer isso, né, para a sociedade, Sim, para a sim, população sim. da cidade, daquela comunidade. Falando em comunidade, qual o impacto que você gostaria de deixar na sua comunidade? Seja ela em Laje do Banco, seja ela em Itabuna, o que mais você deixaria de impacto para a sociedade, para essa comunidade? Eu quero deixar o impacto de alguém que acreditou na educação, de alguém que acredita em sonhos, de alguém que luta, que corre atrás, mas que não quer estar bem sozinha e que se preocupa com que as pessoas que estão ao seu redor também estejam bem. Então, nesse sentido, a gente exercita a empatia, a gente se envolve em causas que não são diretamente nossas, mas que também têm influência na nossa vida. Esse é o impacto. A gente não pode viver no mundo e se fechar numa bolha. Sem dúvida. As coisas que acontecem ao meu redor, eu tenho que me envolver, eu preciso tomar partido. A gente tem que ter um lado, né? Quando a gente não tem lado, a gente está geralmente do lado do opressor. Então, quase sempre é isso. Quando você diz que você não tem lado, você geralmente está do lado do opressor. Então, quero deixar esse impacto de que as pessoas precisam se posicionar. Elas precisam sair do comodismo, elas precisam correr atrás, elas precisam vir para o lado de cá, para o lado dos que lutam, sair dessa manifestação, desse protesto só de rede social, porque não se faz revolução apenas pela internet, né? De forma alguma. A gente precisa de gente, a gente precisa ir para a rua, a gente precisa estar juntos, nos fortalecermos e ampliar o alcance da nossa luta, para que a gente tenha uma sociedade melhor. É esse impacto que eu quero deixar, é assim que eu levo minha vida, lutando pelo que eu acredito, em defesa das pautas que são importantes para a sociedade, e que as pessoas possam se engajar nessas pautas e perceberem que elas também fazem parte da vida delas, né? A gente não vive isolado. Tem alguma coisa que alguém fala assim, um dia roubaram... tipo assim, deixa eu me lembrar aqui como é que fala mais ou menos. Por exemplo, agora, nessa situação dos professores aposentados, né? Eu não sou aposentada, meu nome não está na lista. E por isso eu não vou me importar, eu não vou fazer defesa dos meus colegas, porque amanhã pode ser eu. Sim. Se eu não me importar agora, se eu não lutar agora, se eu não mobilizar outros para lutar agora, quando chegar a minha vez, quem vai lutar comigo? Ninguém. Então a gente precisa fazer esse exercício sempre. Eu quero deixar esse impacto. O impacto de amor, sabe? De chegar nos lugares e ser um ponto de paz, de tranquilidade, um ponto de alegria, de luz, onde quer que eu chegue. E, então, isso para mim é muito importante. Transformar a vida das pessoas, eu gosto muito disso. E a educação me dá muito essa possibilidade. Acho que é por isso que eu sou tão apaixonada. Eu já ia falar, porque você fala de uma forma tão gostosa, quando você fala de educação, que dá para sentir isso nas suas palavras, no seu olhar. Eu tô de frente, olhando, de frente com o Jai. Então, assim, muito bom sentir isso, essa energia tão gostosa, tão positiva. Né? E essa vontade de transformar. Sim. Né? Se a gente tivesse mais pessoas transformadoras, sociedade, teríamos uma outra sociedade. Né? Muito bom. E são questões, bandeiras que realmente mexem com a população. Né? Quando eu estou falando aí da bandeira do racismo, da educação, né? Da mulher, do LGBTQIA+, vem a bandeira política também, a bandeira sindical. Né? Sim. Eu acho que é importante essa educação política, e quando você fala que quando não está do lado das pessoas que defendem, que buscam seus direitos, está do lado do opressor, aí vem a frase, eu não gosto de política. Pois é. Né? Esse é o nosso grande problema hoje em dia, viu? Tudo é política. Tudo é política, não tem como. Se a gente vai hoje comprar, vender... vestir, seja lá o que for, educar, tem política envolvida. Né? Então, é interessante que as pessoas se dediquem
passe a conhecer, tire dúvidas Sim, e transforme o seu pensamento, isso. porque tudo é política. Com certeza. A gente precisa quebrar esse padrão aí, de não falar sobre política. Falar em padrão, olha como é que tá a próxima pergunta. Como você vê o papel da mulher na sociedade atual, especialmente na quebra de padrões? A mulher, eu digo que a revolução será feminista ou não será. Né? As mulheres, nós estamos tomando aí a dianteira. Nosso papel é fundamental, né? A gente já tem... Vocês já são maioria no mundo, sim, né? Sim, sim. Na hora que a gente conseguir conectar essa maioria, filho, ninguém segura. Aí a gente inverte a coisa. Na verdade, a gente não quer inverter, né? É uma ideia errada sobre o feminismo, de que o feminismo seria algo como o machismo é, de superioridade da mulher em relação ao homem. Não, a gente só quer direitos, que a gente tenha direitos iguais, sejamos respeitadas, valorizadas no mercado de trabalho, enfim, em qualquer área que a gente tiver. E a gente não quer limite. Que o fato de ser mulher não seja um fator limitador de nada na nossa vida. Não nem combina mais. São discussões já que eu acho que já deviam ter sido superadas. É incrível que a gente está numa época tão avançada em tantos aspectos, mas coisas tão pequenas a gente ainda precisa discutir, porque a gente ainda não conseguiu superar. E uma delas é a barreira do machismo, cara. Na sua visão, o que você acha que mais impacta essa mudança de cultura? Rapaz, a educação é muito importante. A falta dela, a forma como tem sido conduzida a nossa educação. A gente precisa quebrar esses preconceitos. Eu acredito que o preconceito se quebra com conhecimento. O conhecimento vem através da educação. Então, eu aposto muito nisso. É a minha área de atuação. E é dentro da minha... Cada um na sua área, dentro da minha área de atuação, é a forma que eu tenho de contribuir com essa mudança, é através da educação. Da discussão mesmo, saudável. Sim. De falar sobre os assuntos que são considerados polêmicos, assuntos tabu. Não, a gente vai discutir, a gente vai falar assim. Não tem tabu na educação, não tem polêmica. Tudo é possível de se discutir. E se desconstruir, que é o mais importante. Verdade. A quebra do preconceito vem por isso. A gente entra com o conhecimento e você quebra o preconceito, que é um conceito elaborado sem o conhecimento. Quando o conhecimento entra, o preconceito sai. Você, a gente está chegando no finalzinho desse bate-papo, né? Muito gostoso, a gente ficaria mais um pouco. E eu queria que você deixasse um conselho. Eita. Qual conselho você daria a jovens que desejam equilibrar paixões e responsabilidades? Misericórdia. É só os jovens que precisam fazer isso? Não, eu acho a que gente todos, também. Todo mundo precisa. Mas vamos falar, né, para a geração X agora? Não, X não, é Z, né? Geração Z. Z, Rapaz, essa geração tá barril, viu? Vem fácil, não. Não seria um conselho, né? Mas, assim, eu lido com essa geração, né? Estou cotidianamente com esse público. E eu acho que o impacto, conselho... se conselho fosse bom, não diz a frase, né? Que se conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas eu acho que o exemplo, sabe? A vivência, você ter a oportunidade de estar, conviver com alguém que vive aquilo que fala, né? Através das atitudes. Então, mostrar isso para essas pessoas, que a gente precisa ser responsável pela nossa vida, por quem está ao nosso redor, né? E esse equilíbrio, ele vai acontecendo ao longo da vida mesmo. A gente vai amadurecendo, vai errando hoje, amanhã já não comete mais aquele erro. Então, eu acho que isso é até do nosso desenvolvimento biológico. Vai adquirindo essa maturidade, vai começando a selecionar melhor as coisas que a gente deve gastar mais energia, fazer escolhas mais saudáveis para a nossa vida. Chega um determinado momento que a gente já tem um foco, já descobre, já tem mais ou menos uma ideia do caminho que quer trilhar, e aí você já, com mais maturidade, você já consegue se conectar nisso e dizer, não, mas eu tenho que ir por aqui, porque esse é o meu objetivo. Tem um lado de cá, mas meu objetivo é esse. Então, isso vem, acho que com o longo do tempo, não tem uma receita pronta, a gente fica adulto e muitas vezes a gente faz besteira. A gente, né? E eu acho que é muito isso mesmo, do ser humano. É verdade. Tendo convivências saudáveis, né? Pessoas que têm esses valores, que têm esses pensamentos, eu acho que isso contribui muito. Não um conselho, jovem não gosta de conselho. Eu fui adolescente, você foi, a gente não gosta de conselho. Conselho a gente vai ouvir para agradar quem está falando, mas vai entrar por aqui, vai sair por aqui. Exatamente. Mas eu acho que é o exemplo que sim. que a gente segue. Isso. Tá lá, às vezes referência. Fala, é bom ter referência. Exatamente. Tá lá, isso. Eu falo, cara,
Às vezes, se eu quiser mudar, eu vou mudar. Foi igual quando eu quis parar de beber. Chegou no São Pedro, falei, hoje eu vou beber até o outro fazer bico. Falei, a partir de amanhã eu não bebo mais. Ninguém acreditou. Então, realmente, mas é isso mesmo. É o exemplo, é as referências, Isso. né? Isso é muito importante. E respeitar os tempos das pessoas, assim. Nem todo mundo amadurece no mesmo tempo, né? A trajetória de cada pessoa, ela é diferente. Tem pessoas... na minha vida, teve uma época que eu já me questionei muito, assim, poxa, fulano tem a idade que eu tenho, fulano já tem um carro, já comprou uma casa, e eu não fiz isso. Sabe, vem essas cobranças que a gente fica muito se comparando, mas aí você vai olhar a trajetória de cada uma, né? A pessoa fez a escolha. Sim. Abriu mão de, por exemplo, dos carnavais em Salvador, que eu fui para todos. Entendeu? Então são escolhas que a gente faz. A pessoa optou por escolher esse caminho de ter logo tudo e abriu mão de muita coisa. Eu já prefiro uma coisa mais tranquila. Entendeu? Então são escolhas que a gente faz, isso precisa ser respeitado. O importante é que a gente esteja feliz com as coisas que a gente faz. Eu tô bem com as minhas, então. Você me fez lembrar de alguns momentos, alguns que eu tenho orgulho em falar e outros Sim. nem tanto. Mas a juventude me proporcionou isso, o trabalho também legal e talvez um impulso, né? Mas hoje eu não faria de novo, né? Como sair daqui e almoçar em Salvador Nossa. e voltar. Nossa. Já fiz várias vezes, né? Oh. Então, assim, situações que eu fico pensando, falo, caraca. Mas, por outro lado, eu falo, quantos meus amigos do meu ciclo pegou um avião 9 horas da manhã, ligou na Marco Polo, comprou a passagem, pegou o avião 9 da manhã, foi almoçar em Salvador e voltou no avião de 3h15? Ninguém. Ou poucos. Entendeu? Eu falando da minha vida, assim, eu conheço 19 estados, trabalhei em 19, morei em 6. Ah, que massa. Trabalhei em 362 cidades da Bahia. Então, assim, tem uma história. Você tem uma bagagem Foi incrível. algumas escolhas Sim, que eu fiz, né? sim. Fiquei, de fato, um tempo sem casa, sem carro, né? Mas, assim, eu não troco o meu conhecimento que eu adquiri por algumas outras situações que às vezes as pessoas não têm o conhecimento. E tem algo fazendo a psicóloga me falou uma vez, que é importante. Às vezes eu quero tudo no meu tempo, igual você estava falando. Então, assim, eu quero montar isso aqui. Aí eu quero montar. E às vezes o Mike não me acompanha, às vezes o Tala não me acompanha, João não me acompanha. Então, assim, eu tenho que aprender também a respeitar o tempo dos outros. Então, cai bem na fala que você estava falando. Mas muito bom. Lúcia, eu quero só agradecer. Muito bom ter você aqui, entendeu? Gostei demais. Porta está aberta, o projeto está aí, vamos desenhar para você vir para o lado de cá e a gente fazer um trabalho bacana, gostoso, né? Principalmente na semana do professor, no mês do professor, mês de outubro, mas a gente vai fazer algumas coisas antes, tem oportunidade. E eu quero mandar um beijo especial para você que está lá do outro lado, para nossos amigos, né? Em especial, Amanda, Fabiano, Sérgio, Manu. Vai lembrando, né, Liné? A resenha tá crescendo. Joel, tá. Joeldo, Alan e Joelmo, a resenha tá crescendo. Entrou Mariana e Mônica, Silvia, tá, rapaz, já tem um mês pra cada um, já. Vai chegar um momento que a gente vai ter 2 vezes por mês. Eu não duvido, não. Gente, um beijo muito grande. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Minha amiga, um beijão, um forte abraço. Meu bem. E até a próxima, se Deus permitir. Só agradeço o convite mais uma vez. Foi muito legal esse bate-papo. Eu que te dizer assim, o que eu vou falar? O que eu tenho de interessante para trazer? Você viu que achamos? Achamos um bocado de coisa. E ainda tem mais coisa. Tem. Mas foi ótimo, eu adorei, viu? Que bom. Muito sucesso para você e pro Papo Reto. Com Deus aí, Deus abençoando. A gente tá aí, firme e forte 2025. Meus amigos, muito boa noite, um forte abraço e até a próxima, se Deus permitir. Fiquem com Deus.